Vamos iniciar o nosso primeiro programa. Vamos criar um projeto, então um novo projeto. Cuidem para não colocar o nome do projeto aqui em filtro, porque na verdade filtro, tu está dizendo nesse elemento aqui, é que a escolha do projeto. Então nós podemos ter vários tipos de projetos que nós podemos construir. Nós podemos trabalhar com PHP, nós podemos trabalhar com JavaScript. Então nós queremos trabalhar com Java e fazer uma aplicação Java. Clique em próximo. Aqui, onde diz nome de projeto, nós vamos colocar o nome do nosso projeto. Então eu vou chamar de projeto exemplo 01. Na localização do projeto nada mais é do que ele está dizendo em que pasta que os projetos estão sendo colocados. E depois ele coloca a pasta do projeto, que é a pasta onde o projeto realmente vai ser escrito. Então vamos clicar em finalizar. O NetBeans vai inicializar a estrutura. Eu vou apagar aqui os comentários para facilitar a nossa visualização. Se vocês quiserem, podem complementar os comentários, mas não é o nosso objetivo aqui. Então nós temos o quê? De cara o Java começa com um programa, né, com um corpo principal, que é o main. Esse main nada mais é como se fosse na programação C, a parte principal do programa, onde nós vamos chamar toda e qualquer rotina que nós tenhamos necessidade. Tá? É aqui nesse momento, aqui, né, nessa parte, onde a gente cria o nosso programa realmente. Então, abrindo aqui a pasta do projeto, ele é subdividido em várias partes, né? Por enquanto, nós vamos trabalhar em cima do nosso pacote projeto exemplo 01. Notem, peguem como exemplo o nome projeto exemplo 01 e olhem o seguinte detalhe: o nome interno da classe tem que ser o mesmo nome do ponto Java. Então aqui se está projeto exemplo 01, deve ser o nome da classe também projeto exemplo 01, mesma forma. Bem, agora nós vamos criar a nossa tela. Eu não consigo criar a tela dentro do main diretamente. Eu não vou. Por quê? Porque na verdade todo e qualquer elemento dentro do Java vai ser um objeto derivado de uma classe, instanciando uma classe. Então eu vou clicar em novo JFrame, que é a nossa tela principal. Vou chamar de tela. Uma vez que eu criei, ele vai criar um novo arquivo dentro do nosso pacote, ou seja, os dois estão dentro do pacote. Se vocês clicarem em código-fonte, vocês vão ver aqui que tem o package projeto exemplo 01. Se vocês forem no projeto exemplo 01 Java, vocês vão ver que também está dentro do package projeto exemplo 01, ou seja, ambos fazem parte do mesmo pacote. Clicando aqui, sempre que eu clicar na aba de código-fonte, eu vou para o fonte que está referenciando essa tela. Projeto, eu vou para o ambiente gráfico. Eu tenho vários controles aqui do lado direito, os controles swing. Então eu vou colocar, por exemplo, um campo texto. É só clicar e arrastar e soltar. A primeira coisa que se faz é alterar o tamanho dele. Tá? Por que a gente altera o tamanho dele? Porque se vocês resolverem apagar o conteúdo, que é o texto que está aparecendo ali, e vocês não tiverem redimensionado, ele compacta e fica uma imagem muito pequena. Aí vocês têm que começar a expandir ela. Feito dessa maneira, vocês não precisam, porque já expandiu uma vez, ele entende que é esse o tamanho. Então ele já deixa mesmo que vocês alterem o conteúdo. Com o botão da direita, eu vou botar editar texto e vou apagar o meu texto. Pronto, ficou o meu campo. Só que o nome desse campo é um campo, o nome dele é um campo padrão. Então, o que o NetBeans fez? Ele botou lá JTextField1. Fica muito difícil eu trabalhar com um nome dessa maneira, porque eu não sei o que é. Se eu botar mais um campo ali do tipo texto, vai ser JTextField2, depois JTextField3. Só que quem é que é JTextField1? Quem é JTextField2? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou trocar. Eu vou chamar esse aqui do campo nome, porque é um nome que vai ser colocado ali dentro. Certo? Dou OK. Pronto. Só que nada me adianta eu ter um campo aqui
se eu não tiver um label me identificando qual é o conteúdo. O usuário não sabe que deve ser informado. Então eu vou botar um label. Um label nada mais é que um texto. Preciso alterar o nome do label? Se a gente quiser ter o controle de poder deixar visível, deixar invisível, por exemplo, o label, aí seria interessante eu ter o nome na variável. Mas não é a nossa situação, eu não vou alterar. Eu só vou alterar o texto. E vou colocar ali nome. Então ficou mais claro, certo? Eu vou colocar um botão de ação, aonde esse botão eu vou alterar o nome dele. Eu vou chamar de BT executar, porque eu vou botar como título dele ali no texto, botão da direita também, editor do texto, eu vou chamar de executar. É só um exemplozinho para a gente aprender a manipular os elementos da nossa tela. Eu quero fazer o seguinte, quando eu clicar no botão executar, eu quero pegar o nome que está aqui e transformar ele para maiúsculo. Não interessa se está escrito em minúsculo, maiúsculo, eu quero transformar ele para maiúsculo. Ok, então o que eu fiz? Uma vez que eu estou com um campo aqui, tenho o botão, eu vou agora só fazer o seguinte, eu vou fazer com que na hora da execução eu chame essa tela e a tela apareça para mim. Como é que eu vou fazer? Eu venho aqui no projeto exemplo 01 e vou colocar a minha classe é tela, o mesmo que eu coloquei lá. A tela eu vou chamar de tela 01 igual, como uma vez que eu criei o meu objeto, esse tela 01 está dizendo, este é um objeto que vai referenciar a classe tela. Então, ele vai fazer o quê? Eu posso ter quantos objetos eu necessitar. Eu posso ter 10 telas, 20 telas, todas iguais, certo? Então, tela 01 será do tipo da classe tela. Só que esse aí ele vai trabalhar como um ponteiro. Ou seja, se eu não inicializar ele, qual é o valor de um ponteiro? Lembra lá de C? Ele fica como null. Então, para inicializar, eu vou dar new e chamar tela, abre parênteses e fecha parênteses. Então, automaticamente, eu criei o quê? Eu criei uma tela, certo? Que vai um objeto tela 01 que vai instanciar, ou seja, ele vai referenciar a classe tela. Agora, só que se eu rodar somente isso, não aparece a minha tela. Ela simplesmente vai criar a tela, mas a tela não teve efeito nenhum, porque eu não disse para o sistema, para o programa, abra a tela 01. Como é que eu vou fazer isso? Tela 01 ponto set visible, ou seja, eu estou dizendo, eu quero tornar ela visível. True. Ele por default já me traz true. Feito isso, agora nós podemos executar. Cliquei no botão de execução, aí a nossa tela. Ok. Então, agora vamos fazer as alterações em cima da tela. Qual é o objetivo? Eu quero clicar no botão executar e transformar o nome em maiúsculo, certo? Então, de 2 cliques, ele automaticamente vai para dentro do código e ele cria, se vocês andarem um pouquinho mais, vocês vão ver que o cursor fica parado na região onde ele criou um código que é a ação que vai ser executada quando for dado um clique em cima do botão. Então, notem que ele usou o nome da nossa variável. Por isso que facilita termos um nome conhecido, BT executar, que era do botão. Então, vamos colocar aqui. Primeiramente, se eu quero manipular qualquer campo na minha tela, eu coloco this. This referencia a minha tela. Notem que ele colocou aqui, BT executar, que é o nosso botão. JLabel1, lembram do label, aquele que eu não troquei o nome, então ficou como label com o nome padrão. E o campo nome. Eu quero trocar o conteúdo do campo nome, né? Então, nome, ponto, set text. Ou seja, eu quero pegar dessa minha tela o campo nome e quero trocar, setar o texto dela. Só que o texto que eu quero trocar, eu quero pegar o próprio nome, o próprio conteúdo que está lá dentro e transformar para... Então, a mesma forma, this.nome, só que agora, em vez de usar set, eu vou usar get text. Usei get text.
Se eu colocar dessa maneira, ele simplesmente vai colocar o mesmo texto em cima do campo. Só que nós devemos fazer o quê? Transformar to uppercase. É um método que já tem no tipo string. Então eu vou transformar. Vamos verificar se funciona? Vou escrever ali. Luiz Fernando. Certo? Letra maiúscula, letra minúscula. Cliquei no botão de executar, transformou. Então, toda vez que nós precisarmos alterar o conteúdo de um campo, é simplesmente referenciar a esse campo, certo? E chamar o método setText. Lembre-se que todos os campos numa tela swing são textos. Então, nós vamos setar o texto. Se nós queremos capturar o conteúdo, que foi o que nós fizemos, nós devemos usar getText. GetText.